Meus irmãos, eu vos saúdo com a bendita paz do Senhor. Amém. Poder retornar aos seus lugares. Glória a Deus. Estou feliz, alegre nesta noite. Já ouvimos hinos maravilhosos, testemunhos edificantes, e já estamos com o nosso coração alegre, louvando a Deus pela vida do pastor Oséias, por nos estender esse convite. Não é fácil não. Pregar com o pastor Oséias na retaguarda não é fácil não, mas Deus é mais, né? Vamos lá. Aleluia. Agora ficou pior, ainda está de lado ainda, olhando diretamente para ele, mas está bom. Glória a Deus. Irmãos, sem perda de tempo, eu quero convidar-vos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 29, 30 e 31. Glória a Deus. Comuniquei ao nosso co-pastor, o evangelista irmão Jorge, que estaria aqui nesta noite, cooperando com os irmãos, e ele envia um abraço ao pastor Oséias e toda essa progressiva igreja. Amém. Se és bem-vindo, diga amém. Amém. Encontraram o texto, irmãos? Amém. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada. A sogra de Simão, que situação que ela estava, irmãos? Deitada. Com febre. A sogra de Simão estava deitada e também com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servíamos. Até. Meus irmãos, esses 3 versículos desse texto que nós acabamos de ler me chama muita atenção. O evangelista Marcos, ele deixa aqui registrado que, havendo terminado o culto na sinagoga, eles vão junto a Jesus, juntamente com eles, a casa de Simão. E quando eles chegam até a casa de Simão, acredito eu que era para fazer alguma refeição, eles dizem para Jesus que a sogra de Simão estava enferma. Aleluia. E Marcos faz questão de deixar registrado, pastor Oséias, qual era a enfermidade que estava assolando a sogra de Simão. Marcos diz que ela estava com febre. E além dela estar com febre, ela ainda se encontrava deitada. Aleluia. E quando eu olho para esses versículos, eu fico assim a meditar que essa mulher era uma mulher muito útil, era uma mulher que servia, era uma mulher que não conseguia ficar parada, ou seja, ela tinha o prazer de ajudar, era uma mulher que tinha a alegria, aleluia, de servir a mesa. Agora imagine o senhor e as senhoras comigo nesta noite, a tristeza desta mulher, sabendo que Jesus estava na sua casa, mas tinha uma enfermidade da qual afligia, e eu acredito que essa febre era tão alta que ela nem conseguia ficar de pé. Mas alguém dentro daquela casa, pastor Oséias, alguém dentro daquela casa fala dessa mulher para Jesus. Aleluia. Olha, a sogra de Simão está enferma, está com febre. Acredito eu que Jesus sente até mesmo a falta dela na mesa, na casa. E alguém diz, ela está com febre e está deitada. Lemos que Jesus de imediato vai até ela.
Eu estou fazendo aqui simplesmente uma rodeio para você entender onde o Senhor quer nos levar nesta noite. E está escrito que Jesus vai até ela e toma pela mão e levanta ela. E diz a Bíblia que de imediato a febre a deixou, e esta mulher voltou nas suas atividades, que outrora ela tinha o prazer, aleluia, de fazer. Tudo bem, irmão, mas onde o Senhor quer chegar conosco nesta noite? Aleluia. Vamos tirar aqui a sogra de Simão do cenário, não da história, e vamos colocar você. Aleluia. Quem sabe você que está me ouvindo nesta noite tinha uma alegria imensa de adorar a Deus do grupo que acabou de louvar aqui. Quem sabe o Senhor que me ouve aqui nesta noite tinha o prazer de vir até a casa do Senhor para executar o seu instrumento, tinha o prazer de pegar sua Bíblia, colocar o seu terno e vir para a casa do Senhor para trabalhar. Mas de repente uma febre te alcançou. Aleluia. De repente esta febre foi se agravando, e hoje você está deitada, hoje você está deitado. Mas eu venho aqui como profeta de Deus para te dizer da seguinte maneira: Jesus está em casa. Aleluia! Não, eu vou repetir, você não está me entendendo. Eu vim para te dizer que Jesus está aqui em casa nesta noite. E Ele manda eu te dizer nesta hora, aleluia, que Ele vai te curar desta febre. Aleluia! Oh, aleluia! E que além dele te curar desta febre, você não ficará mais deitado e deitada. Ele veio para te colocar de pé nessa noite. Acredita, joga a mão para cima e pode glorificar e adorar o nome de Jesus. Aleluia! Mas a pergunta que eu lhe faço nesta noite, minha irmã, a pergunta que eu lhe faço nesta noite, querido, o porquê que você está de fora? Aleluia. Mas tem alguém, já era para a tua situação, está pior, mas tem alguém falando de você para Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite. Deus não ia me dar esta palavra por um acaso, porque Deus não é fofoqueiro que não fala com quem não está presente. Se Ele está falando é porque você está aqui e você precisa ouvir esta palavra em nome de Jesus Cristo Nazareno. Agora não me pergunta se foi Simão, eu não sei se foi até mesmo a esposa de Simão, pastor José. Eu não sei se foi Tiago, não sei se foi João, não sei, mas eu só sei que alguém falou desta mulher para Jesus. Oh glória! Eu vim aqui para te dizer, na direção do Espírito Santo, há um lugar na mesa te esperando. Jesus está te dizendo nesta noite, na revelação da palavra, não interessa a situação que tu se encontra hoje, Ele chegou aqui nesta casa para te curar e te dar saúde espiritual para a glória do nome de Jesus. Mas o que me chama a atenção é que Marcos ele fala a enfermidade, Marcos ele fala da situação que estava esta irmã, aleluia, e Marcos fala daquilo que Jesus fez. Qual foi o tipo de febre que te alcançou? É porque a regente não te agrada? É porque o pastor não fala a sua língua? Não, tu estás com febre, mas Jesus vai te curar nesta noite. Aleluia. E aí de repente ela está deitada, e você sabe que quando a febre é alta demais, a gente até delira. A gente delira. Mas o importante, é uma coisa que eu acho lindo aqui, é que ninguém
Jesus foi até onde ela estava, irmão Silvana. Aí o senhor pode me perguntar, mas quem estava precisando do milagre era ela. E por que ela não foi? E por que Jesus foi até ela? Porque Jesus já conhecia há muito tempo. Eu vim aqui para te dizer nesta noite que Jesus, ele não é como o homem que esquece rapidamente. Ele está te dizendo que os teus louvores, as tuas orações, que os teus clamores lá de outrora não está esquecido diante da sua memória. Ele veio aqui para te dizer, ele te trouxe aqui para te dizer: ei, você é importante para mim, diz o Senhor para ti nesta noite. Aleluia! Jesus sentiu falta da sogra de Simão em volta da mesa. Aleluia! Aleluia! Parece que vejo ela dizendo: mestre, as outras vezes que Jesus ia na casa de Simão, ô mestre, mais um pouco de vinho, mestre, um pedaço de pão, mestre. Ela tinha alegria de servir. Não era assim que você era? De repente, a alegria foi indo embora da tua vida. O desânimo bateu na tua porta. Aleluia. A frieza espiritual invadiu teu ser. O diabo falou ao teu ouvido: não canta mais no grupo. Você é só mais uma. Você é só mais um. Ninguém te vê. Pois eu vim aqui para te dizer que há um Jesus que sabe que você existe e tem um nome escrito na palma da mão dele. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Digam amém. Glória a Deus. Aleluia. Há lugar para mim e para você. Jesus vai até ela. Oh, glória, aleluia, e toma-o pela mão, porque a situação dela, a enfermidade era tão grave, a febre era tão alta. Estou falando da Bíblia, viu? A febre era tão alta que ela não tinha condições de levantar. Aleluia. Nós lemos que Jesus tomou-a pela mão. Parece que é Jesus dizendo: vamos comigo, tem uma cadeira para ti na mesa, tem pão para ti na mesa. Bendito é o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu acredito, pastor Oséias, que ela deitada, ela com febre, porque o Espírito do Senhor fala fortemente no meu coração que há pessoas aqui nessa situação que sente saudade, tem vontade de fazer, mas a febre está alta. Aleluia. Parece que tu estás presa, e parece que você está preso e não tem como sair dessa situação. Mas o momento dessa febre estão com os minutos contados. Eu vim para te dizer que essa enfermidade na alma, aleluia, estão com os minutos contados, porque Jesus está chegando na tua casa e está te dizendo: chegou o momento, aleluia, de se colocar de pé para a glória do nome de Jesus Cristo Nazareno. Está escrito que Jesus o tomou pela mão, oh glória, e levantou-a, e a febre a deixou-a, e ela foi servir, ela foi trabalhar. Para você, nossa, que saudade de cantar novamente, de pregar novamente, que saudade. Há uma força que fala dentro de você. Eu imagino comigo essa mulher lá no leito, às vezes pensando: nossa, a minha filha, o meu genro está precisando de mim e eu estou aqui enferma. Para você que o diabo às vezes
Derrame água aqui. Para você que às vezes o diabo tem falado no teu ouvido, você não faz falta. Você não é importante. Ninguém está aí para você. Aleluia. Mas eu quero te dizer nesta noite, na direção do Espírito Santo, você é importante sim. Revista da armadura espiritual nesta noite, como foi lido aqui. Aleluia. Enfrenta a adversidade de frente, porque o teu Deus, o nosso Deus, Ele é maior. Porque essa mulher foi chamada. Como o culto hoje aqui é voltado para as irmãs, eu quero trabalhar um pouco com as irmãs. Essa mulher foi chamada para servir. Essa irmã não foi chamada simplesmente para ser crente de banco. Aleluia. Mas aprendemos na escola teológica que todo chamado ele se esconde, porque ele sente o peso da chamada, o peso da responsabilidade. Mas ela não se conformava, pastor José, de estar naquela situação. Aleluia. Oh glória. Eu quero dizer para a senhora, para o senhor aqui nesta noite, que o teu Deus, o nosso Deus, o meu Jesus e o teu Jesus, ele sabe o endereço da tua casa. Ele sabe o número da tua casa. Aleluia. Ele te conhece por dentro e por fora. Ele sabe que aqui muitas das vezes você se alegra, aqui você levanta a mão, aqui você chora, mas quando chega na tua casa há uma opressão do diabo sobre a tua vida para dizer muitas das vezes: sai da igreja, para de ir à igreja, para com tudo, pois nesta noite, aleluia, debaixo da autoridade do sangue de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida, aleluia, que há uma saúde espiritual alcançando você, alcançando tua casa, alcançando a tua família, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Porque não dizer quantas vezes, irmãos, nós chegamos na igreja não é nem pela graça, é pela misericórdia. É tanta opressão do diabo que quer nos parar de qualquer jeito. Aleluia. Aleluia. E tem alguém enfermo espiritual aqui. Glória a Deus. Eu não vim aqui, não, se eu vim aqui doutrinar, não vou vir doutrinar, não. Eu vim aqui te entregar uma palavra na direção do Espírito Santo. Aleluia. Mas essa febre te paralisou. Essa febre te deixou no leito. Essa febre, aleluia, te deixou imune. Você não tem condições de fazer absolutamente mais nada. Mas eu quero te dizer nesta noite, pode ficar em paz. Jesus vai até você nesta noite. Jesus vai até você nesta noite. Aleluia. E quem sabe alguém chegava até ela, o próprio Simão, a própria esposa de Simão, e dizia: aí está melhor. Ela dizia: estou nada. A febre. Porque eu acredito que se ela tivesse boa, ela estava lá na sinagoga adorando o nome de Jesus. Estava lá com Jesus. Quem sabe ela saia até um pouco mais cedo. Eu preciso sair porque eu preciso preparar a mesa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus vai até você. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Jesus vai até você. Veja que a cura dela foi uma cura tão instantânea que Jesus não perguntou absolutamente nada. Jesus só chegou até ela, estendeu a mão. Aleluia. Quer mudar de vida nesta noite? Quer sair dessa situação? Aleluia. Quer ser melhor do que ontem? Ele diz: estou com as mãos estendidas.
Agora, se tu quiser segurar na minha mão, dê a minha mão que eu vou te colocar de pé nessa hora. Aleluia! Você tem que entender que Jesus vai até ela e estende a mão. Se ela não tivesse uma reação para estender a mão, para dar a mão a Jesus, sabe quando ela ia levantar daquela cama? E sabe quando aquela febre ia deixar ela? Nunca. Aleluia. Mas ela automaticamente diz consigo: quem está precisando da cura sou eu. Glória a Deus, aleluia. Quem está precisando do milagre sou eu. Aleluia. Aleluia. Jesus estende a mão, ela automaticamente toca na mão de Jesus, e quando ela toca, a febre desaparece. E quando a febre desaparece, pastor José, ela logo fica de pé. E quando ela fica de pé, ela tem ânimo. E quando o ânimo chega, ela diz: deixa eu ir trabalhar, deixa eu ir trabalhar, deixa eu ir servir a mesa. Aleluia, estou perdendo tempo demais. Bendito é o nome de Jesus. Deixa eu só fazer uma pergunta. Os irmãos estão entendendo a palavra, irmãos? Amém. Graças a Deus. Senão depois o pastor José puxa meu paletó lá na frente, né? A minha preocupação é essa: é que os irmãos entendam a palavra. Porque estamos edificados na palavra. Amém? Aleluia. Mas ela, já estou concluindo, o pastor me deu 45 minutos. Não é que eu não tenho mensagem de 45 minutos, nem desrespeitando a autoridade dele, não é isso. Mas os irmãos vão voltar daqui a pouco para estar aqui orando por nós mais uma vez. Então eu já estou caminhando para concluir aquilo que Deus tem colocado no meu coração nesta noite. Aleluia. Então, meu irmão, quando ela estava deitada e quando ela estava com febre, primeira coisa, você já viu algum doente que está sorrindo? Você já viu algum doente ter apetite? Algum doente ter ânimo? Sabe o que faz você ficar com essa cara que parece um polimão? Porque não estás doente. Mas Jesus está te estendendo a mão nessa noite e dizendo: quer a cura? Aleluia, glória. Quer a cura? Una a tua mão com a minha, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Glória a Deus. Ela estava enferma, estava deitada e também não tinha apetite. Já viu algum doente comer? Quando Jesus chega e Jesus estende a mão e ela dá a mão a Jesus, ela tem ânimo. Aleluia. Ela tem alegria, ela tem disposição, ela tem apetite. Oh glória, bendito é o nome de Jesus. E a alegria volta. Bendito é o nome de Jesus. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus veio para curar a tua alma, o teu espírito. Aleluia. Nesta noite você não vai voltar da forma que você chegou. Eu acredito nesta noite que tu vai voltar bem melhor para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Mas Jesus vai até ela. Jesus vai até ela. Oh glória. Jesus vai até ela, estende a mão e ela fica de pé. E logo o servia. Eu vim aqui para te dizer na direção do Espírito Santo: prepara para voltar a cantar na unção, a evangelizar na unção, a reger na unção, a tocar na unção. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Prepara para voltar a orar com graça, com unção e sentir a presença do Espírito Santo na sua vida. Alguém vai perguntar o que está acontecendo, você vai ter a alegria de dizer: eu vou te dizer, é porque Jesus chegou na minha casa, me curou, me tirou desta situação. Eu estava deitado, eu estava com febre, Ele
Ele curou a febre, me colocou de pé. E eu quero trabalhar para o meu Senhor. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque quem quer trabalhar tem lugar. Leva um som maior aí, meu irmão. Cadê? Leva um som maior. Mi maior, mi maior. Eu hoje estou bem. Sou dia de sol. Fui barco à deriva. Fui noite sem lua. Verão sem calor. Hoje eu sou verdade. Já fui fonte seca. Hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração. Jesus conservou. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza era parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Quando eu vi meus pedaços do chão, minha alma apagada na escuridão. Sabe o que Jesus fez? Das graças da morte o Senhor me arrumou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Nem velho nem morte. Acordei e eu não quis saber. E voltei a ver. Só os que podem cantar. Eu hoje estou bem. Essa é a vida. Fui barco à deriva. Fui noite sem lua. Verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca. Hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado. Jesus conservou. Só os que eles conservou podem levantar a mão e glorificar o nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Pastor José, Deus abençoe. Muito obrigado pela confiança em nome de Jesus.